Salve Telatrekkers, tudo bem com vocês? Chegamos no 6º episódio, Provocações Terminais, e dessa vez eu não sei se eu vou conseguir ser tão bonzinho assim. Eu vou começar sem spoilers, falando de forma geral o que eu achei desse grande episódio. E depois eu aviso pra vocês quando eu for começar a massacrar. Primeiro de tudo eu quero lembrar que o humor realmente não é uma coisa universal, não bate igual pra todo mundo. E o que eles tentaram fazer aqui, eu até consegui entender os motivos, as intenções, mas não funcionou tão bem quanto eles esperavam, pelo menos não pra mim. Com certeza vai agradar demais um monte de gente. Mas como minha mãe dizia quando eu era pequeno, eu não sou todo mundo. A gente está seguindo aqui aquele esquema das 3 historinhas que correm em paralelo. Então há de se esperar que elas acabem se esbarrando, que uma acabe influenciando na outra, mas algumas delas fazem mais sentido que outras, pelo menos até dado momento, onde a coisa começa a dar uma degringolada e aí fica difícil de engolir o que está acontecendo aqui. Veja, o que eu quero dizer é o seguinte, eu entendo que dentro daquele papo de forma e conteúdo, eu consigo entender bem o que eles estavam tentando colocar para poder gerar discussão, esse comentário social e dar pano para manga para você ter o que dizer sobre tudo o que acontece no episódio. Mas ainda assim, a forma como eles exploraram isso me pareceu absolutamente equivocada. Foi um episódio que, enquanto estava começando e algumas das coisas ainda estavam sendo colocadas no seu devido lugar para poder fazer a história acontecer, estava me parecendo que ia ser, de fato, o melhor episódio que eles fizeram até agora. Mas quando eles resolvem seguir com aquela linha de raciocínio, fica pra mim muito difícil de achar que aquilo é uma coisa pensada por uma mente trekker. Foi um episódio que, dentro das liberdades que eles já estão se dando e se colocando desde o começo, com esses exageros e coisas de escolhas que vão muito para esse lado da animação, que tem esse pé no ser muito menos infantil, muito mais juvenil e tudo mais, com esse ritmo alucinado, que são coisas e exageros que eu não estou achando que estão caindo bem, não estão conseguindo me conquistar, e isso está me deixando um pouco frustrado. Eu estou com um pouco de medo de pegar ranço, porque aí vai ser difícil julgar a série da forma como ela realmente precisa ser julgada. O que já tinha acontecido em Discovery é que eles tinham pisado tanto na bola com certos conceitos e ideias simples, que são bem núcleo para fazer com que eu sinta que tem Star Trek ali, mesmo quando eles tiveram melhores acertos. O que foram raros, mas tiveram sim. Eu estava com dificuldade de ver aquelas coisas com bons olhos. E eu realmente não queria que isso acontecesse aqui, porque essa série, desde 2005, tem sido a coisa mais parecida com o Star Trek que eu gostaria de receber. As reviravoltas com punhaladas pelas costas, pessoas imperfeitas, todo um linguajar que não precisava estar lá, e uma violência exacerbada que está completamente deslocada, são coisas que me fizeram ver esse episódio como um dos piores no fim das contas. A esperança lá atrás se provou errada. A partir desse ponto aqui, eu não prometo que eu vou segurar a língua. Então saiba que os spoilers estão chegando. Se você não assistiu o episódio, já sabe como proceder. Você me assiste aí desde o primeiro review, não é? Então você já está sabendo que é hora de pausar, dar uma olhada no tempo aqui do vídeo, para depois você voltar e ver se a sua opinião é igual à minha ou não. Eu sei que dessa vez vai ser meio controverso. O episódio abriu com aquele teaserzinho, e eles fizeram lá uma coisa que é bobinha e tal, não achei aquele humor super engraçado de rir, de doer a barriga, mas eu consegui entender que é o tipo da coisa que foi bem, foi inócuo, foi direitinho, com eles fazendo aquele sonzinho e tentando imitar ali o som do motor e aquele negócio todo, que são coisas que os próprios fãs fazem em brincadeiras informais e tal. Fizeram uma coisinha ali que, né, não fede nem cheira, mas foi ok. Deu o tonzinho ali pra você abrir de bom humor o episódio. E aí você vê que tem ali a história com o pessoal da ponte, que está tentando defender o que seria uma espécie de lixão da frota estelar, com pedaços de naves antigas, com bem mais de 100 anos. A gente vê coisas ali que eram da animação original, coisas que acabaram sendo veiculadas até em mídias alternativas. E tem bastante easter egg de coisas quebradas e tudo mais ali no meio. Mas o ponto fica no seguinte: se aquilo foi abandonado há tanto tempo, será que aquela espécie teria de fato direito a reclamar aquelas peças? E outra, o que meio que ficou mal explicado, não chega a doer, mas podia ter sido um pouco melhor, foi o lance de como é que aquelas 2 naves estão lá ao mesmo tempo. A nave dos alienígenas já faz visitas regulares e só agora uma nave da frota acabou chegando por ali,
olhando e falando, cadê meu lixo que estava aqui? Não sei se eu saquei direito isso também da forma como eles colocaram lá, mas fica esse questionamento aí. Então, se de repente eles têm essa necessidade toda de proteger certos tipos de tecnologia, por mais obsoleta que ela seja, por que eles não deram mais atenção para aquilo? E será que de fato a Capitã Freeman chegou inclusive a oferecer uma espécie de recompensa lá? Falou, é o máximo que a gente pode fazer por vocês por terem encontrado. Eu não sei em que circunstâncias essas coisas foram perdidas, como elas estão todas aglutinadas, se isso não foi feito por livre e espontânea vontade da Frota Estelar. Isso acaba gerando o pano de fundo do assunto dos adultos lá do pessoal da ponte, que está entretido e preocupado com isso. E aí você tem lá o oficial bajoriano de segurança, como sempre previsível, dando aquela de dedo mole, querendo atirar em todo mundo, que é uma piada que já está começando a gastar. Mas a capitã até tem as falinhas dela lá, dizendo que ela é toda ética, é aquele negócio todo, e por isso que ela não acaba usando mais força em cima dos caras. Em paralelo, a gente tem as duas historinhas seguindo, que fazem esse trio de histórias, com as duplas que já estão ficando meio figurinha carimbada, com a Mariner e o Boimler, a Tendi e o Rutherford. Então, enquanto eles estão lá na parte da refeição, o pessoal tá curtindo ali, deve estar numa espécie de happy hour, todo mundo bem pimpão lá, e aquele negócio todo se divertindo, quando de repente a Mariner, sem querer, acaba trombando com a doutora Tiana e acaba sujando ela com o queijo nacho, aquele negócio todo, acaba gerando uma situação desconfortável ali, e a gente vê o Alferes Fletcher chegando para dar uma de panos quentes, literalmente, numa de, então, olha só, nada a ver, pega aqui mais nachos, ó, repliquei pra você, esse sabor aqui é mó gostoso, limpa, eu sei que é difícil limpar o pelo, mas usa essa toalha aqui que tá quentinha, tal, pá. Então ele meio que demonstra, inclusive pelas próprias falas do Boimler, que ele meio que é mestre nesse negócio, de tirar o corpo fora, de ser meio que o sabonete, o vaselina, toda vez que tem alguma coisa acontecendo, tanto que eles inclusive citam ali o que tinha acontecido com um tal encontro com os nausicanos. E aí você vê que o cara realmente é bom de tentar evitar punições ou passar por problemas, aquele negócio todo. O que acaba seguindo é que eles têm uma tarefa para fazer para lidar com um backup de um backup, o que a princípio não pareceria ser nada muito importante, mas afinal tem que ser feito, né? Então vai ter uma festa, a tal da dança do tchutchu, que o pessoal tá querendo ir, porque vai ser super divertido, um monte de gente vai, naquele horário do turno, aquele papo todo, mas eles provavelmente vão ter serviço o suficiente para chegar atrasado ou não conseguir se eles forem fazer até o fim. Mas o Fletcher, que é o cara mais legal desse mundo, se oferece para fazer o serviço no lugar deles. O problema é que o cara, que tem esse talento todo para evitar punição, é na verdade um verdadeiro imbecil. Ele arranja uma ideia de rato, aonde ele resolve ligar a mente dele no núcleo do computador, porque isso vai deixar ele mais inteligente! Faz todo sentido, só que não! Cara, que escolha foi aquela? Eles não se deram ao trabalho de vir com uma tecnobaboseira mínima sequer para explicar uma interface que ligasse a máquina com a parte biológica dele. Aquilo teria sido algo, ainda que forçado, muito mais fácil de aceitar se tivesse acontecido com o Rutherford, que afinal de contas é um ciborgue. Mas com ele ficou uma coisa cuspida, ficou uma coisa do nada. No fim das contas, o que acaba acontecendo é que ele fica meio lesadão lá, tentando, entender o que está acontecendo, fica meio no desespero, acaba tentando montar uma mentira para de novo, mais uma vez, encobrir as porcarias que fez. O problema todo é que é o seguinte, começa uma série de erros, de falta de comunicação e tudo mais ali, que eu já comecei a ver que estava indo mal, porque quando a coisa chega naquele nível e você tem uma suspeita de que talvez tenha um invasor na nave, ou que de repente alguém tenha disparado um phaser em você, mesmo que fosse no modo tonteio, primeiro que isso iniciaria alguma espécie de alarme, algum protocolo de segurança, o pessoal da segurança iria investigar. E outra que é o tipo de coisa que ainda se tivesse passado desapercebida, com certeza tem que ser escalado o mais rápido possível para o seu superior imediato, porque não é o tipo de coisa que você simplesmente encobre. Então eles parece que estão ali bastante cientes do que está acontecendo quando eles ficam com aquele papo de nós somos frota estelar, nós agimos como verdadeiros frotas estelares, a gente só quebra as regras quando elas são bobas e tal, mas essa de longe não é uma regra boba. É o tipo de coisa que faz com que a série meio que perca muito da credibilidade do que eles estão passando ali pra mim. Então, eu já tava vendo a coisa com aquela cara de caramba, sério, puxa vida, dava pra fazer tão melhor que isso. Em contrapartida, do outro lado,
já que uma das coisas que deveria ser feita é buscar o tal lixo que está lá fora, que emenda com a história original do pessoal da ponte, de estar defendendo aquele lixão ali, que são as coisas que pertencem à frota estelar e que mesmo sendo velhas precisam ser buscadas e armazenadas de novo e tal, a Tendi está preocupada porque ela vai supostamente ter que participar. E aqui eu vou fazer um parênteses, que eu nunca vi a Tendi necessariamente fazer as coisas que ela precisa na enfermaria, que na verdade é a aula original dela, mas ela tá sempre com o Rutherford fazendo coisas de engenharia. É também uma parada que assim, você meio que engole para poder manter a mecânica da coisa funcionando ali, mas está começando a passar da forçação. Então ela tá lá, preocupada com o lance de ir lá fora, naquela gravidade zero, com a roupinha, o traje extraveicular, fazer o trabalho dela, e ela diz que, olha só que divertido, que ela bombou, que ela não passou nesse quesito na academia, que ela acabou recebendo uma nota que ela não sabe direito como é que foi, e ela deveria ter dado um passo à frente e falado a verdade e tal. Então é como se, ao longo dessa série, em outros episódios a gente já viu coisas assim, pessoas lidando de forma que a gente sabe que na vida real pessoas são imperfeitas. Pessoas acabam dando uma acochambrada aqui e outra ali para poder encobrir suas imperfeições, as coisas ruins que fazem, mas quando a gente está falando de alguém na frota estelar, a gente está falando de um certo nível mínimo de excelência. Nos nossos tempos, a gente tem, por exemplo, os astronautas, mesmo que agora não seja apenas a NASA mandando gente lá para fora e aquele papo todo, mas a gente sabe que não são pessoas que simplesmente colocaram o nome numa lista e esperaram ser chamadas. Essas pessoas são selecionadas por terem características bem específicas. Você não é um ser humano qualquer que foi bem no vestibular, passou no cursinho e acabou entrando e vai fazer um negócio ali. A academia da frota é uma peneira muito grande. Então você espera que as pessoas que passam por ali tenham sim um nível de proficiência tão grande quanto suas morais. A gente viu pessoas que acabaram fazendo porcarias ao longo da franquia, nas séries espalhadas, mas isso também dependia um pouco de você precisar de criar aquele drama, criar aquele conflito, aquela coisinha que vai ser posta aqui e ali. Só que são casos que você vê espalhados pela franquia, e aqui a gente está no 6º episódio e dá a impressão de que a Cerritos está meio que sempre envolvida com alguém que tem mais ou menos essas características. Pessoas que talvez estejam em uma das naves menos viçosas, com mais renome da frota por um motivo. E eles acabam até fazendo brincadeira com isso, como se tivesse gente que fosse inclusive pior do que essa galera que trabalha na Estação Espacial 80. Olha, vou te falar, a galera da Estação Espacial 80 deve ser um bando de para resolver esse problema da Tendi, o Rutherford tem exatamente o que ela precisa. Uma simulação feita por ele, onde eles resolveram fazer aquela cutucadinha, aquela mexida com uma brincadeira antiga, que quem tem perto aí da minha idade, passou dos 40, vai lembrar com facilidade, que é o lance daquele araminho que aparecia no Word, vindo lá da Microsoft, ali meados de década de 90 e tal, que na verdade era o Clippy, né? Que eles acabaram aqui criando um personagem que é o Badge, que basicamente é um personagem feito com a insígnia que eles usam, como se fosse um personagemzinho, aquele negócio todo. E aqui a gente entra no problema do seguinte: ver personagens funcionando mal dentro do holodeck também não é novidade. Mas em outros casos a gente acabou vendo coisas assim, onde um motivo mais puxado para de repente você falar sobre ciência, consciência, vida artificial, sonhos, aspirações, e o que é real e o que não é, você ter toda uma questão filosófica em cima, foram construídos em cima de personagens como, por exemplo, o Moriarty, inimigo do Sherlock Holmes. Mas aqui o Badge de repente virou um psicopata pura e simplesmente para poder sair arrancando cabeças e fazendo muito sangue literalmente jorrar na tela. Eu achei que foi uma coisa muito descabida, aquilo estava me tirando o gosto, estava me fazendo perder a vontade e estava me deixando com um mal-estar danado. Não porque eu não consiga lidar com violência ou coisas assim nas produções que eu assisto, mas esse tipo de palhaçada gráfica, talvez você visse de repente no humor mais ali puxado para Rick and Morty, por exemplo, que, né, tem uma ligação óbvia aqui com Lower Decks. Mas eu não quero ver Rick and Morty. Se eu quisesse ver Rick and Morty, eu ia assistir Rick and Morty. São exatamente esses exageros que acabam fazendo com que eu comece a ficar com um pouco de medo. Se antes eu estava bastante esperançoso, agora eu estou começando a ficar com o pé um pouco mais no realismo e deixar de ter tanta ansiedade pelo próximo episódio. Quando o tal do Fletcher estava lá fazendo aquela ligação completamente aleatória com o papo de ligar
o tal computadorzinho na cabeça, achando que fosse ficar mais inteligente, com todo aquele pensamento que tem os animes e toda aquela mecânica de talvez tentáculos e coisas e bichos agressivos vivos, aqueles flat cable começar a virar tentáculos dando chicotadas e tentando aglutinar tudo quanto era tecnologia nele para virar uma espécie de monstro, simplesmente eu não comprei. Não é o tipo de coisa que me pareceu uma boa escolha, não tinha um bom motivo, não tinha um bom propósito, e você poderia alcançar mais ou menos a mesma coisa se você seguisse por outros caminhos. A suspensão da descrença que foi pedida a mim nessas cenas passou do aceitável e eu já tinha meio que deixado pra lá. Aí, como se não bastasse, a coisa vai escalando pro lado do ridículo. E todo o potencial que aquela história tinha, onde de novo a gente vê um personagem caindo pra cima, como foi falado há 2 episódios atrás, começa a revisitar aquela ideia de, peraí, eles estão realmente fazendo uma espécie de apologia para esse tipo de babaquice? No fim, depois de assistir pela segunda vez, eu já consegui conviver com algumas coisas um pouco melhor. Mas, de qualquer forma, o fato de eu conseguir me acostumar com problemas não significa que eu gosto do fato deles existirem. E vocês, acham que eu estou exagerando? Acham que eu estou cobrando algo dessa animação que na verdade era para eu simplesmente deixar rolar, me divertir e deixar a vida me levar? Eu não sei. Mas, de qualquer forma, eu gostaria muito de saber o que vocês têm para dizer a respeito disso. Se vocês curtem esse trabalho que eu faço aqui, considere se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos. Deixa um joinha aí. Poxa, isso ajuda tanto. Ajuda inclusive a me manter motivado a continuar trazendo mais coisas para vocês. E deixa um comentário, que é o melhor jeito que a gente tem para se comunicar e para continuar trocando essa ideia. Então, gente, muito obrigado pela audiência de vocês e vejo vocês na próxima. Chegamos no 6º episódio, que eu acabei de olhar o nome, mas já não lembro. Vamos esperar a boa vontade do cachorro lá fora, não é mesmo? Com o pessoal da ponte, que estão tentando defender a Mariner e o... E a gente vê o... Eles não se deram ao trabalho de trabalhar... De novo, mais uma vez, incumprir. A suspensão da descrença que foi pedida nessas cenas para mim passou do limite do que eu estava disposto a integrar. A suspensão da descrença que foi pedida para mim nessas... Com a Mariner... Caralho, tá difícil.